Muito bem, Piperno, nós temos essa semana uma enxurrada, mais uma vez, de pesquisas eleitorais sendo divulgadas com resultados, mais uma vez, diferentes. No caso, por exemplo, da IPEC divulgada ontem, a diferença entre Lula e Bolsonaro é de 8 pontos. Já o Instituto Paraná Pesquisas divulgou uma pesquisa hoje em que, se eu não estou enganado, a diferença é de 0,4 pontos apenas. Como é que a gente explica tamanha diferença? Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas. De fato, o Paraná Pesquisa de hoje dá 0,4%. O IPESP, por sua vez, dá 6% em favor de Lula. Ontem se citou o IPEC. A margem era de 8 pontos. E ainda ontem a gente até falou de um outro levantamento aqui da Atlas que conferia ao Lula 6 pontos. Olha, Paulo, eu acho que a gente vai ficar, de fato, discutindo esses números aí até o final de semana. Eu acho que números para todos os gostos. É só uma questão da gente ver quais são também os mais tradicionais e valorizados pelo mercado. O Paraná, quem defende o Paraná Pesquisa vai alegar que foi o instituto que mais se aproximou no primeiro turno, é verdade, dava 7 pontos alguma coisa de diferença. O Atlas, por exemplo, dava 9. De qualquer forma, também o Paraná foi aquele que bancou a vitória do Aécio contra a Dilma e que o presidente Bolsonaro venceria o Haddad por 20 pontos de diferença e a margem acabou sendo metade disso. De qualquer forma, é claro que todos os institutos eles coincidem numa coisa: o Lula hoje está na frente. Então, portanto, quem está na frente há 5 dias do final e vem mantendo aí os seus números mais ou menos inalterados desde sempre, e não estou dizendo só do primeiro turno, e que fechou com 48,43% o primeiro turno, é naturalmente favorável. Enfim, naturalmente o favorito. Só que, claro, tem algumas pedras no caminho, nos caminhos, enfim, dos dois. Por exemplo, o debate da TV Globo, a gente inclusive discutia aqui fora do ar. Eu acho que, até pela polarização que essa campanha demonstra, registra, esse debate vai ter aí uma audiência estrondosa. E isso pode alterar alguns votos, principalmente naquelas regiões que as duas campanhas consideram ainda aquelas com o maior número de votos indefinidos. E aí vamos falar especificamente de Sudeste, não é? Só porque se trata da região mais populosa do país. O Sudeste tem 43% do eleitorado nacional, o Sudeste 27%, o Sul tem 15% e os demais se distribuem aí por Centro-Oeste e Norte do país. No Norte, Lula venceu no primeiro turno por pequena margem, no Centro-Oeste, Bolsonaro ganhou com tranquilidade. A questão é que aqui em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, de fato há algumas regiões de voto com um voto um pouco mais volúvel. Ninguém vai discutir, por exemplo, que o interior de São Paulo, no interior de São Paulo, a gente já sabe o que vai acontecer e na cidade de São Paulo também. Mas, por exemplo, há regiões aqui na região metropolitana de São Paulo, especificamente no ABC e também Guarulhos, e saindo daqui na Baixada Santista, na zona da Mata Mineira, no Triângulo Mineiro, em algumas regiões, por exemplo, da Baixada Fluminense, onde os políticos têm esperança de que há um universo considerável de eleitores que ainda podem mudar de lado em cima da hora. Veja, isso também não é lá muito provável, até porque no primeiro turno, Lula e Bolsonaro somaram 91,6% dos votos, então também não tem lá muita coisa para mudar. Agora, em uma eleição apertada, é claro que qualquer pontinho a mais ou a menos, no final, pode fazer alguma diferença. Mas o fato é que hoje, Lula é o favorito. Agora, a gente sempre ressalta que ninguém vence a eleição de véspera.